porque na publicidade abusiva, por exemplo, é uma análise valorativa, né? Havendo a violação, a coletividade como um todo sofre, né, com essa publicidade e o que chamamos de dano moral difuso. E também, por fim, procurei abordar os sujeitos passivos da responsabilidade civil, quem responderia pela publicidade ilícita, se agentes, se anunciante, agência, veículo e celebridade, se todos ou se solidariamente, ou se essa responsabilidade caberia apenas ao anunciante. Bom, em breves linhas, acho que esses são os grandes contornos do meu livro, da minha tese, e fico à disposição aqui dos debatedores. Um grande prazer. Eu agradeço a doutora Lúcia. Aliás, um dos últimos pontos que a senhora colocou, até coloquei aqui como um dos meus questionamentos, que é justamente quem responde, mas isso vai ficar para daqui a pouquinho, né, no segundo bloco, ou em um momento oportuno, já na fase de debates. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Vamos ver. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, de Adalberto Pascoaloto, editora Revista dos Tribunais. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, editora Forense Universitária. Publicidade e Direito do Consumidor, de Walter Seneviva, editora Revista dos Tribunais. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e queremos a sua participação, por isso entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir as mais recentes publicações no mercado editorial da Academia Jurídica. Crimes Digitais, dissertação de Marcelo Xavier de Freitas Crespo, editora Saraiva. Tratados Internacionais de Direitos Humanos, de Marco Antônio Corrêa Monteiro, editora Saraiva. A responsabilidade sobre o menor, a família e o Estado diante das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do novo Código Civil. Dissertação de Evelise Barbosa Peuce Alves, editora LTR. Bom, já que estamos falando em publicações, vamos então aqui conferir. Gostaria que a senhora comentasse, doutora Lúcia, a respeito de sua obra, que na verdade é fruto do seu trabalho, a tese, né? Cuidado com o merchan, hein? Bom, fazendo publicidade de mim mesma aí aqui, né? Falando tema, mas não enganosa, reitero. O livro realmente é o fruto do meu doutorado. Ele foi publicado pela editora Revista dos Tribunais. Tem aqui realmente toda essa sistematização que eu mencionei sobre os critérios, né, para avaliação do potencial enganoso, abusivo, todas as técnicas publicitárias, responsabilidade civil, dano moral, enfim, procurei realmente, a obra reflete bastante desses meus últimos 5 estudos, né, doutorado, e gostaria que conferissem e verificassem a não enganosidade. O livro realmente está uma dedicação muito grande. Tá certo, está aqui então. Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, Publicidade e Direito, um prefácio de Nelson Nery Júnior, né, publicado pela editora Revista dos Tribunais. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia, já na fase de debates. Até já. Em destaque no Academia de hoje, critérios para avaliação da ilicitude na publicidade. Tese de doutorado de Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, pela Universidade de São Paulo, a USP, para obtenção do título de doutora em Direito Civil e Consumidor. Os convidados para debater o assunto são Otávio Luiz Rodrigues, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, e Emerson Mazzulo, professor de Direito do Consumidor da Universidade Católica de Brasília. E já gostaria de contar com a primeira intervenção do professor e doutor Otávio Luiz Rodrigues. Telespectadores da TV Justiça, RIMAC, doutora Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias, doutor Emerson Mazzulo, é com satisfação que compareço a mais esse programa da TV Justiça para tratar de um tema muito interessante que é a publicidade de direito. Eu creio que há um problema central nesse tema, que é a falta de diálogo entre o direito
e as ciências ligadas à informação, à publicidade, à propaganda, ao jornalismo. Há um divórcio que essa obra, de certo modo, tenta resolver, fazendo com que haja um diálogo das informações, dos conceitos, dos princípios, sob uma ótica da ciência e da técnica, passando para a ótica científica do direito. E esse ponto central, na minha opinião, ele dá à obra um aspecto de ineditismo e de contribuição original para a ciência jurídica que vai permitir a superação de uma série de problemas. Na verdade, nós temos um aspecto que, ao meu ver, sobressalta tudo isso, que é a utilização de conceitos artísticos, de uma atividade eminentemente artística, ligada à liberdade de expressão, ligada à criatividade humana, a serviço de uma atividade econômica. E talvez esse seja o ponto central de todos os problemas. A identificação de onde esbarra a liberdade de expressão, de onde esbarra a liberdade criativa, de onde há uma liberdade comunicativa e o resguardo de interesses de grupos e de segmentos humanos distintos, na medida em que os consumidores têm determinadas expectativas informacionais ligadas ao tipo de propaganda, ao tipo de publicidade, e os fornecedores têm outras expectativas. Então, há esse conflito imanente à própria estrutura desse tema. E dessa maneira, professora Lúcia, eu considero que seria interessante, de partida, já lhe indagar e pedir que houvesse da sua parte um esclarecimento a esse respeito sobre diferenças conceituais, técnicas envolvendo a ideia de publicidade, de propaganda e de marketing. Nós temos um problema, inclusive derivado de questões etimológicas. Há uma tradução de advertising, de publicity, que vem para o idioma português com um certo aspecto de ambiguidade no vernacular, tanto no português falado no Brasil, quanto no português falado em Portugal. Isso é um problema emblemático. E a partir dessa distinção, eu indagaria também, se dela decorrem implicações jurídicas. Se fazer esse tratamento diferenciado do ponto de vista etimológico, também tem consequências jurídicas, especialmente no campo regulatório. Dizer que se pode regular publicidade é a mesma coisa que se pode regular propaganda, seria uma questão que eu negaria de partida. E também acho que seria interessante aprofundar algo que na sua exposição foi mencionado, que é o problema do consumidor típico. Nós temos uma preocupação muito grande de proteção do consumidor em relação ao que lhe é apresentado em termos publicitários. E um dos elementos ligados a essa proteção diz respeito à questão do consumidor típico. E aí talvez fosse possível fazer uma correlação com a ideia que nós temos muito assentada no direito civil, no direito privado de um modo mais genérico, que é a ideia de um homem médio, ou aquele conceito que os velhos romanos já traziam de um bonus pater familias, um bom pai de família. Nós teríamos condição de estabelecer, através de algum critério, ou de alguns critérios, o que vem a ser esse consumidor típico, que é tomado pelos órgãos regulatórios para a definição de critérios de enganosidade, de abusividade da própria publicidade que lhe é apresentada. Bom, muito obrigada, doutor Otávio. As perguntas são realmente muito instigantes. Começando pela publicidade e propaganda, de fato essa diferenciação ela tem consequências, práticas. Desde logo gostaria de esclarecer que o código ele versou sobre publicidade comercial, ou seja, uma atividade realmente de vender produto e serviço, pressupõe então uma relação de consumo, de um lado um fornecedor, do outro consumidor, e a propaganda de outro lado, ela visa a persuasão de ideias, de conceitos, são as chamadas propagandas religiosas, governamentais, ou de qualquer outra natureza que vise justamente a persuadir alguma ideia. Não implica em relação de consumo, que é o pressuposto para a aplicação do código. Então, eu entendo que o controle dessas propagandas, elas não são feitas pelo Código de Defesa do Consumidor, algumas tem até lei própria que regulamenta a propaganda governamental, se seguem ou não é um outro problema, mas existe aí uma normativa. E, de fato, elas não são objeto do código. Agora, evidente que, mesmo aquelas que não têm uma legislação específica, também estão sujeitas ao controle, um controle constitucional de leis civis, o próprio artigo 187 fala do abuso de direito, exercício abusivo de prerrogativas
prerrogativa jurídica, o Ministério Público tem legitimidade para também controlar essas eventuais propagandas, vamos dizer assim, uma propaganda do governo que queira controlar alguma doença venérea. Se ela tiver um conteúdo abusivo, né, discriminatório, também ela será objeto de controle, não necessariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelas suas diversas normativas, né, da Constituição Federal, não discriminação, pelas próprias leis civis. E também dizer que nesse âmbito regulatório, que o Dr. Otávio aqui é o especialista, né? Enfim, teve um estudo alongado no seu período que esteve na Advocacia Geral da União, com quem eu concordo, né, realmente sobre os seus posicionamentos, mas muitas vezes esse controle da Anvisa, né, ou até do Ministério da Agricultura, ele transcende a sua própria competência, porque a Constituição Federal é muito clara a respeito da reserva legal, é preciso uma lei que traga novas, né, restrições à publicidade, afora as leis que já existem, a Lei Murad e outras, né, que versam sobre bebida, cigarro, medicamentos, terapias. Então, realmente, muitas vezes, esse controle, né, de publicidade, né, que é de publicidade que a Anvisa está fazendo, como tem que ser a publicidade de um produto ou outro, afora, além das competências que já estão, das restrições que já estão previstas em lei federal, deve realmente ter uma lei que regulamente, o poder regulatório, ele está transcendendo realmente a sua esfera de competência, esse é o meu entendimento, embora ele tenha, sim, que fazer valer o que já existe, né? A Anvisa, o Ministério da Agricultura devem fazer valer todas as advertências e todas as normativas que existem no controle desses produtos potencialmente nocivos, né? Mas existem outras situações, né, como publicidade de alimentos, muito discutida, procurou-se realmente trazer, por meio do órgão regulatório, novas restrições à publicidade e, como o tema realmente está resguardado constitucionalmente, é preciso haver um trâmite, uma lei que traga realmente inovações, se assim entender a sociedade, né, os nossos, enfim, que é realmente necessário novas restrições ao exercício da publicidade. Bom, em relação à pergunta do consumidor típico, que é um tema assim que realmente eu me debrucei aqui no doutorado e no livro, porque entendo que justamente o que hoje se falava sobre não poder mensurar esse consumidor na publicidade, então seria tudo enganoso, ou tudo abusivo, ou mesmo que todos são vulneráveis. De fato, o consumidor é vulnerável, ninguém discute a assimetria que existe entre fornecedor e consumidor, ela é existente, ela é latente, mas existem consumidores e consumidores dos mais diversos produtos. Então, procurei, através de alguns critérios que eu chamei aqui na minha tese de calibragem, né, da vulnerabilidade em concreto, da vulnerabilidade específica, né, daquela publicidade, trazer alguns critérios como analisar o que eu chamei de critérios socioculturais. A quem se destina a publicidade? Às crianças, a adultos, a todos indistintamente? Qual que é o público do ponto de vista de sexo e idade daquela publicidade? Qual a localização geográfica também que está sendo veiculada? Em alguns estados ou até países, certa conduta não pode não ser discriminatória, abusiva, ou pode não ser um ilícito. Em outro, o estado pode ser. Então, assim, a análise também a quem se destina, aonde foi veiculada, e para qual público específico. Publicidade infantil, por exemplo, é um público muito particularizado e que merece essa análise do consumidor típico. Também procurei mencionar aqui o critério do veículo de comunicação. Há publicidades que são especializadas para um público muito restrito, né, uma categoria profissional, por exemplo, e há publicidades que são veiculadas, mídia televisiva, a todos indistintamente. É preciso avaliar o potencial de indução em erro, ou seja, da enganosidade, a partir desses destinatários, ou seja, que eu consigo identificar a partir dos veículos que foram também utilizados, a partir desses critérios, né, sexo, idade, público-alvo, mais veículo. E, por fim, não poderia faltar uma análise do produto, né, de que produto e serviço a gente está falando. É evidente que o consumidor típico de um produto de luxo é diferente de um consumidor típico de bens de consumo ordinário, leite, café, enfim, é um nicho diferente. E essa mensuração, então, que eu chamo de, na verdade, o homem médio desse público-alvo, desses destinatários da mensagem, isso me parece fundamental para o intérprete, para ele calibrar a análise de enganosidade, em algumas situações até mesmo de abusividade, né? A depender, por exemplo, do veículo, um padrão de sensualidade numa revista é diferente de outra.